Ontem eu fui assistir com a minha esposa um filme que todo mundo tem comentado. O filme se chama É Assim que Acaba, inspirado num romance em que o pano de fundo da história é a questão das escolhas, difíceis escolhas que nós precisamos tomar. E antes de eu contar o desfecho dessa história, eu queria falar um pouco sobre a lei de sincronicidade. Porque ontem à tarde, eu participando do trabalho espiritual, chegou uma moça e quando ela sentou para poder receber o atendimento espiritual, veio da espiritualidade a seguinte mensagem. É como se ela estivesse fragmentada, daria a impressão de que ela não estivesse una. É como se o corpo mental dela estivesse numa situação, num lugar, o corpo emocional em outro, o espírito em outro, o coração em outro, e ela estivesse totalmente em cacos. É como se houvesse a necessidade de reunir, juntar aquilo. E isso foi falado para ela. E ela ficou impressionada e respondeu assim: há pouco tempo eu perdi o meu marido, que faleceu. Minha vida tem estado muito complicada, porque eu estou com as questões de trabalho que também não fluem, estou aguardando uma coisa que não acontece, conheci uma pessoa e não deu certo. Então ela estava com o coração numa situação, a mente em outra situação, e ela precisava, a mensagem da espiritualidade é que ela precisava unir tudo isso. E como unir? Foi falado para ela também o seguinte, que os lavradores, quando vão plantar, existe o tempo de plantio, existe o tempo de colheita, mas também existe o tempo da entre-safra. A própria terra necessita de um descanso, de um período para poder revigorar-se. E essa é uma lição que a gente pode trazer para a nossa vida. A gente às vezes procura várias respostas com que as coisas fluam, mas às vezes o mundo não acontece no tempo que a gente deseja. Então é um tempo de entre-safra. É um tempo em que nós precisamos catar os cacos do último plantio, da última colheita, nos revitalizar, nos unificar, corpo, mente e espírito, para que a gente possa passar por novas provas da vida. Então, houve essa mensagem que foi falada para ela. Aí à noite, como foi dito, eu fui assistir o filme. E o filme nos trazia essa lição, a difícil lição de uma mulher que conheceu uma pessoa aparentemente muito especial, mas tinha um defeito muito grande. Tinha um histórico de violência. E ela também, repetindo padrões, teve violência na sua casa, entre sua mãe e seu pai. Seu pai era violento. E aí ela se envolve num relacionamento amoroso em que sofre agressões. Então, ele tinha várias qualidades, mas em momentos de fúria acontecia essa violência. E o interessante é que hoje eu relendo essa obra fantástica de André Luiz, Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, nessa obra, essa obra inspirou Nosso Lar 2, o filme Nosso Lar 2. Mas eu queria trazer aqui uma fábula que foi contada, que é fantástica, que está em sincronia com a mensagem para aquela mulher ontem no tratamento espiritual, para que ela pudesse trabalhar o alto amor, que ela pudesse se reencontrar, pudesse aceitar que ela precisa exercitar a autoconfiança, o alto amor, escolher pelo próprio bem. O filme É Assim que Acaba, e essa fábula que diz o seguinte: há uma conversa travada entre André Luiz e os benfeitores espirituais. E aí o Alfredo, benfeitor, diz o seguinte: Alfredo sorriu serenamente e perguntou bem-humorado: vocês conhecem a lenda hindu da serpente do santo?
Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou, e aí ele vai contar a história. Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região, mais confiado no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém com um olhar sereno, e falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem, como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs no caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Nesse momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva. O administrador fez longa pausa e concluiu: creio que a fábula dispensa comentário. Realmente a fábula dispensa, mas que possamos concluir na sincronicidade dessas três situações, do filme, da moça e dessa fábula. E vamos encerrar com uma passagem de Jesus, em que ele diz: se nos desferissem um tapa na face direita, que nós oferecêssemos também à esquerda. E muitos cristãos, de forma equivocada, acreditam que nós devemos sofrer gratuitamente. É uma metáfora. Jesus queria dizer o seguinte: não se deve pagar o mal com o mal, mas nós precisamos do alto amor. Aquela serpente que buscou o caminho da redenção, ela não podia ser escrava da maldade alheia. Nós também não podemos. Há pessoas nesse mundo que são perversas, que ainda estão estagiando na ruindade. Nós não precisamos condená-las, execrá-las, ridicularizá-las, mas também nós não precisamos conviver com a maldade delas. Nós precisamos de uma distância sadia. Era isso. Jesus amava a todos, mas quem ele compartilhava das lições e da convivência eram os que pensavam, agiam e buscavam o bem. Então Jesus falou com os fariseus, mas ele era firme, rígido em relação às lições, porque não havia lei de sintonia. Então ele amava, mas ele não concordava nem se coadunava com a maldade, com a hipocrisia. Então podemos ser cristãos, mas não hipócritas. Não tem como nós aceitarmos a maldade. Nós precisamos manter uma distância de segurança e ter escolhas, como a mulher do filme. Não vou dar spoiler, mas muito a pena assistir para que a gente reflita que às vezes as lições da vida são difíceis de nós tomarmos. Mas como está na fábula, né? Nós precisamos achar um equilíbrio. Fazermos o bem, mas também nos defendermos do mal. Paz e bem.